Bem-vindas a mais um Lashes em Ação. Esse programa ela tem intenção, objetivo de te ajudar, né? Mostrar o caminho para você se tornar uma extensionista de cílios, você ficar pronta para te ajudar a atuar na área de extensão de cílios, tá? E o tema de hoje é: existe relação com a extensão de cílios e a umidade do ar? Então, esse é o tema de hoje, espero que vocês fiquem aí comigo. E depois do Lashes em Ação, a gente tem Marci Responde. Então, se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aí pro final, ou vai já me mandando, que no próximo programa, que é Marci Responde, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tanto do tema, quanto de qualquer outro assunto, tá? Então, já vão aí anotando as dúvidas de vocês, para eu poder responder após o Lashes em Ação. Então, sejam muito bem-vindas. Lembrando que o Lashes em Ação é toda segunda-feira às 15 horas, menos na última segunda do mês. Como esse mês é curtinho e a semana passada eu estava ausente, tive problemas com a internet, achei melhor trocar o Lashes em Ação para hoje, para o negócio ficar mais perfeito e a gente não ter problemas com a conexão, tá bom? Então, vamos ao tema, vamos à aula de hoje. Existe relação a extensão de cílios com a umidade do ar? Tá? A resposta é sim. Então, é muito importante você saber que a umidade do ar faz toda a diferença quando a gente trabalha com extensão de cílios. Então, você precisa saber, né, que umidade é essa, que umidade que tem que ter, né? Tem que ser alta, tem que ser baixa. Então, quando a gente escuta na televisão o jornal falando sobre a previsão do tempo, eles falam muito sobre a previsão e às vezes eles dão aqueles alertas sobre a umidade do ar. Então, quando o ar ele tá muito seco, eles dão um alerta pra gente evitar atividade física, né, no período mais quente do dia, por conta que a umidade baixa pode trazer um problema de saúde para nós, tá? Isso é quando a gente ouve no dia a dia sobre a umidade. E fora isso, a gente não se fala mais, né? A gente acaba pensando mais na umidade do ar quando a gente começa a trabalhar com extensão de cílios. Então, você que não trabalha, você fala, nossa, que isso, Márcia, que você tá falando? Umidade do ar com a extensão. Então, quando a gente tá aí numa região, por exemplo, a Rosana tá numa região, tá 90% a umidade lá. Me fala, Rosana, de onde você fala? Você é de que cidade? De que estado? Então, a umidade dela tá alta, tá? Então, a gente tem que ter esse controle. Outro momento que a gente ouve falar sobre a umidade do ar é quando a gente tem bebê em casa, né, que as mamães começam a controlar melhor a umidade para manter o ar saudável para o bebê, né, para o bebê não ter nenhum problema respiratório, né, não deixar o quarto do bebê tão seco, para ele que tem um pulmãozinho novinho ter a condição certa de umidade. Ó, de Rondônia, bem úmido aí, hein? Muito bem, seja bem-vinda, a gente, ó, lá do extremo do estado. Então, eu falo daqui de São Paulo, região metropolitana, e aqui a umidade, graças a Deus, é uma umidade média, tá? Então, esses dois momentos, quando a gente vê a previsão do tempo e quando a gente tem um bebê, a gente acaba dando uma atenção maior para a umidade do ar. Fora isso, a gente o quê? No dia a dia a gente sente o ar mais seco, o ar mais úmido, mas nós não controlamos isso. Mas para a extensão de cílios precisa ter este controle, tá? Então, é preciso sim. E a umidade do ar é um dos fatores que vai te ajudar a fazer uma extensão mais rápida ou mais lenta. É um dos fatores que vai influenciar na durabilidade do seu procedimento, tá? Então, são umidade, que eu quero falar especificamente, é um dos fatores,
para trabalhar com extensão de cílios? Tem vários. Tem muitos outros fatores que você precisa estudar e saber para iniciar a extensão de cílios. Ou para você que já atua com extensão de cílios, você não tem esse controle, você não sabe quanto tem de umidade o seu espaço onde você está atendendo, você precisa começar a dar atenção nesse ponto, né? Da umidade. Então, vocês precisam regular o ambiente de vocês para que ele fique ideal para trabalhar com extensão. Ou que vocês tenham um adesivo, uma cola que seja ideal para a umidade alta ou baixa ou média que vocês estão atendendo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sobre como regular a umidade, né? Quais são os aparelhos, como a gente controla. Porque a umidade, ela faz toda a diferença quando você vai escolher a cola, tá? Que não é o assunto hoje, tá? E outra coisa, a gente precisa ter o controle da umidade, porque normalmente não é o tempo todo que a umidade ela tá fixa, ela não é uma umidade que fica fixa. Por exemplo, aqui a Rosana falou que tá chovendo todos os dias. É uma época do ano que chove muito, então o espaço dela fica mais úmido, tá? Aqui o meu espaço também. Nós temos aqui a temporada aí do verão que em São Paulo chove mais. E no frio é mais seco. Então, a gente não tem a umidade sempre fixa. A minha umidade é sempre alta, a minha umidade é sempre baixa, a minha umidade é sempre média. Não, ela varia com a estação do ano, ela varia conforme tem as chuvas. Então, vocês precisam ficar atentas a isso. Muito atentas a isso, tá? Parece bobeira, mas não é. Então, a gente precisa ter esse controle. Aqui é uma imagenzinha só para ilustrar, tá? Quando a gente tá com um período aí na cidade de vocês de muito sol, muita chuva, né? Um meio tempo. Isso tudo vai variar a umidade de vocês. Então, vocês precisam ter o controle e saber lidar com isso. Porque, às vezes, vocês estão na dificuldade de... um dia vocês estão aplicando a extensão e a cola não adere, ela não tá colando, tá? Porque a umidade tá muito seca. Aí tem vezes que cola muito rápido até demais, é porque tá muito úmido. Como que vocês vão controlar? O que tem que fazer quando isso acontece? Tá? Então, primeira coisa, vocês saberem que o problema tá sendo a umidade. Vocês têm que saber se é a umidade ou não que tá dando esse problema em vocês no atendimento, tá? A colinha não tá funcionando. Então, vocês precisam medir a umidade aonde vocês estão atendendo. Isso, independente se vocês atendem em casa, em casa não, que eu atendo em casa, por isso que eu dei esse exemplo. Independente se vocês atendem num ambiente fixo, então, por exemplo, eu tenho meu estúdio é fixo aqui, ou você que cada dia tá num local diferente, tá? Então, vocês têm que levar o aparelhinho para medir aonde vocês forem atender. Vocês têm que ter esse controle. E tô falando, gente, um dos fatores que precisa ser controlado, tá? A temperatura também precisa ser controlada, mas eu não vou falar isso hoje, não quero mudar a linha de pensamento, tá? Então, a umidade, ela influencia muito no procedimento de extensão de cílios, como eu já falei no início do Lashes em Ação, tanto na parte de aplicação. Então, se a umidade não tá certa, você vai demorar mais para fazer o procedimento. E o que a gente deseja? Fazer um procedimento bem feito e rápido, né? O meu procedimento bem feito e rápido é 2 horas. 2 horas tá ótimo, né? Eu fico muito feliz quando eu realizo o procedimento em 2 horas. E a umidade, ela tem que estar ao nosso favor, tá? Outra coisa, a umidade, ela pode ser um vilão conforme você vai usando a cola. Então, se a umidade não tá ideal para sua cola, porque cada cola tem uma umidade ideal, isso que vocês precisam avaliar quando vai comprar. Ele pode ser um vilão, porque a umidade que faz a cola reagir, tá? Se a umidade não está correta para você usar cola,
você pode ter um problema de falsa colagem e ter problema com a durabilidade. Então, veja a importância de vocês dar a maior atenção para a umidade do ambiente onde vocês estão fazendo o procedimento, tá? Então, eu uso o higômetro, que é um aparelho que vai medir a umidade do meu ambiente, tá? Esse aparelhinho aqui, tá? Tem vários modelos. Esse 35% é aonde que vem a medida da umidade. A parte de cima é a temperatura. Então, aí nessa foto tá 14 graus e 9 Celsius e embaixo tá 35% de umidade, tá? A relação da umidade com a temperatura tem tudo a ver, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas tem esse modelinho, que é o mesmo que eu uso. Tem outros modelos, tá, gente? Então, vocês precisam escolher um higômetro para vocês medirem aí a umidade de vocês, tá? Então, tem que ter esse controle. Eu fui fazer um curso em Buenos Aires e aonde eu tava fazendo a minha modelo não tinha um medidor. Aí, o que eu fiz? Eu usei um medidor do celular. Ele não é tão fidedigno igual um higômetro. Esse aqui, tá? Mas é uma opção para quem ainda tá desesperada, não sabe qual que é a umidade e precisa medir. Então, vocês podem usar aí o higômetro, medidor de umidade no celular de vocês. Deixe próximo de estar atendendo para vocês saberem. Ah, eu quero medir para poder saber como que é a umidade para escolher a cola que eu vou comprar. Uma cola ideal, preciso saber a umidade. Aí, vocês precisam medir também. Então, tenha o higômetro ou usem um aplicativo no celular, tá? Ele fica o tempo todo ligado, é a pilha. Tem a pilha atrás, tá? Então, ele fica o tempo todo funcionando. Então, aqui agora, eu fechei tudo. O ar tá ligado, tá 24 graus e 47% de umidade, tá? Aqui no meu ambiente. Aqui na foto era só um exemplo para vocês verem o aparelho. Então, vocês precisam saber disso, porque às vezes vocês estão com dificuldade de fazer a aplicação e pensa que é a cola que não presta. É tipo, que cola que a Marci usa porque o dela funciona. Não é por conta da cola que eu uso, a marca que eu uso que funciona. É porque realmente eu sei qual que é ideal pro meu ambiente aqui, tá? E na maioria das vezes a gente tem que ter até mais de uma cola, não é só uma marca, não é só um modelo. Tem que ter várias. Por exemplo, aqui em casa, no estúdio que eu tenho aqui em casa, esses dias o ar tava ligado e a minha umidade tava muito baixa. Então eu troquei a cola, peguei outra cola, tá? Aí, essa semana, ele já ficou uma umidade média, já usei outra, tá? E a resultado de durabilidade e de aplicação, ela é a mesma, ela não muda, tá? Porque eu soube identificar, antes de atender, como que tá meu ambiente. Vocês entendem? Então, assim, isso vocês vão poder regularizar com o ar-condicionado para manter sempre o mesmo. Mas mesmo eu usando o ar, ele deu uma alterada, ele ficou a umidade baixa e hoje já tá com uma umidade média, tá? Então, o ar-condicionado, ele acaba deixando o ambiente mais seco. E aí, a gente tem o local que você tá atendendo, às vezes, por exemplo, se é num prédio comercial, não tem como abrir a janela, né? Então, a gente consegue regular com o higômetro, e aí você abre, eu abro uma porta aqui, a umidade já entra e já regulariza, mesmo com o ar-condicionado, eu abro uma janela, tá? E aí, se você tá num prédio comercial, você não consegue fazer essa alteração, você fica ali com o ar-condicionado o tempo todo, e aí, como que é a umidade lá da sala comercial que você trabalha, que você atende? Se vocês não souberem, não tem como eu dar dica de cola. Você tem alguma dica para não entupir?
Ah, então, vou mudando as perguntas que eu vou responder no Marci Responde, tá? Já vou falar. Então, gente, vocês precisam ter esta consciência, esse controle da umidade de vocês, tá? O tempo, ele vai variar e a sua umidade também, tá? Se tá muito sol, ele fica uma umidade. Se tá nublado, já fica outra. Se tá chovendo, fica outra. Se você atende num espaço que não é tão fechado, blindado, com ar-condicionado, tá? Vão me contando aí, vocês já atendem? Se vocês atendem em casa? No espaço que tem janela, como é que tá? Vocês já medem a umidade? Vão me mandando aí, tá bom? E aí a gente entra na parte de qual que seria a umidade baixa, média ou alta, tá? Então a gente imagine uma linha aqui do começo ao fim, de 0 a 100, tá? De 0 a 100. 0 é zero umidade, 100 é totalmente molhado, né? Nem é úmido, é molhado. Então, se a gente chegar no meio, que é 50, a gente tem uma umidade média de 50%, que é onde aparece lá no aparelhinho. Então, tá no meio a 50, então de 0 a 100, 50, tá no meio 50. E aí, se é abaixo de 50, 45, 40, a gente considera baixa a umidade. 30 já é aquela umidade que eles falam que já entra em alerta porque a umidade está muito baixa. Do 50 ao 100, do 55, 60 a 65, já é uma umidade mais alta. 70 a 80 é muito alta. 90, então, que tá lá em Rondônia, é altíssima, tá? E aí vocês começam a ter problemas na hora da aplicação, começa a ter problemas na hora de retenção, que a cliente liga reclamando. Se vocês tiverem esse controle, vocês têm certeza que não foi a umidade, que é outros fatores, porque tem vários que influenciam, tá? Mas vocês já têm que eliminar esse da umidade, vocês têm que saber trabalhar com a umidade aí no ambiente de vocês. Dica para essa minha umidade de 90%, gente. Fui treinar no fio de cabelo, passei a mão, caiu tudo os fios que colei. É porque tá muito alta. Então, 90% já é o absurdo do absurdo da umidade para trabalhar com extensão de cílios. Então, de 0 a 100, o ideal é 50%. Ou é 5 a menos ou é 5 a mais, ele fica ali na umidade ideal de 45 a 55%. Então, vocês precisam saber para conseguir trabalhar com a umidade, tá? Mas isso varia a cola que vocês vão usar também, tá? E aí, a gente regula a umidade com umidificador, tá? Então, se tá muito baixo, lá 30% de umidade, a gente precisa ligar o umidificador para umidificar o ambiente. Aquilo que eu falei no início do nosso Lashes em Ação. A maioria desses aparelhos, eles são para quartos de bebê, por causa daquilo que eu falei. A gente se preocupa com a umidade quando a gente tem um bebezinho, né? Ou quando a gente ouve na TV a previsão do tempo, tá? Ou quem tem problemas respiratórios. No dia a dia a gente acaba nem se preocupando se tá alto, se tá baixo. Então, o umidificador de ar, né? Vocês acabam encontrando em farmácias, lojas de produtos de bebê também. Você vai usar quando a umidade estar baixa para você aumentar a umidade, para você regular, tá? Que não é o caso da Rosana, que tá com 90% de umidade. E aí vocês vão deixar uma umidade média, tá? Não adianta ligar aí o umidificador de ar para quem tá com 90% de umidade. Não faz sentido, tá? Aí tem esse modelinho. Tem esses modelinhos que são menores, então se você tem um ambiente menor para atender, você atende a domicílio e não dá para ficar carregando tantos materiais, você pode levar um mini umidificador, tá? Já existem nessas lojas de decoração, por exemplo, esse aqui foi um que eu peguei nas lojas americanas. Nessas lojas de japonês, sabe, produtos chineses, japoneses também tem, e tem no Mercado Livre.
tá? Isso aí é um umidificador de ar. Eu já tive aqui, só que a durabilidade dele não foi muito boa, mas ele super umidificou. E eu tenho aqui, meu espaço aqui tem o quê? 17 metros quadrados? 15 metros quadrados? Uma sala. Eu consegui deixar a umidade certinha, tá? Então, tem esses dois modelinhos, tem outros vários modelos, mas tem essa opção de maior, que aí ele dura mais, né? Ficam mais horas funcionando. E os menorzinhos, aí ele dura um pouco menos de tempo, mas eu até que achei que durou bem, durou umas 3 horas funcionando. Esses portáteis, assim, menorzinhos. E super umidificou. Então, essas duas opções são bem legais, tá? Eu tenho o umidificador maior, que aí eu ligo e deixo, regulo, também não pode deixar muito forte. Eu regulo ele pra deixar ele mais ou menos, assim, uma média de volume de umidificação, pra não atrapalhar também, tá? Pra não dar problema. E aí, existem os que é pra baixar a umidade. Se tá muito úmido, aí eu uso, é uma opção, o ar-condicionado. A maioria dos ar-condicionados tem desumidificador. Então, vocês precisam tirar a umidade. O próprio ar-condicionado, ele já resseca o ambiente, tá? Vocês já conhecem, quem já trabalhou com ar-condicionado, sala que tem ar-condicionado, vocês sentem a garganta mais seca, o nariz mais seco, porque ele, automaticamente, ele já resseca mais o ambiente. Então, por exemplo, aqui, se eu abrir a porta, a janela, a média de umidade fica 50, no dia de hoje, sem chuva. Aí, como eu fechei tudo, ele já tá 44%. Tipo, caiu quase 10%, porque o ar ele resseca, tá? Então, a dica que eu dou é você usar um ar-condicionado e no controle remoto, aqui no controle remoto do ar, ele já tem uma opção de desumidificador. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, tá vendo essa gotinha? É para desumidificar, tá? Isso aqui vai desumidificar o ambiente no mod. Então, tem essa opção, tá vendo? Solzinho, ventilador e aqui essa floquinho aqui que é o ar mesmo, tá? Então, vê se seu ar-condicionado... Veja se seu ar-condicionado tem essa opção do desumidificador. Aí, na época que eu não tinha o ar-condicionado, eu usava o ventilador de chão, tá? Colocava o ventilador no chão e fazia circular esse ar. Não sei se por conta o seu ar a sua umidade tá muito alta e tá chovendo, se vai ajudar. Faça um teste, tá? Faça um teste para ver se você consegue dispersar esse ar, ressecar com o ventilador, mas no chão, para não ficar batendo vento em você e te atrapalhar nos atendimentos. Ó, a Silvaneide falou que o espaço dela tem uma porta e uma janela, tá? Então, quando eu quero usar o ar-condicionado por conta da temperatura, né, que é outro assunto, aí eu abro uma janela, um vitrozinho, que a janela é de vitrô, ou deixo a porta um pouquinho aberta, porque eu tenho uma porta de correr de vidro, e aí eu consigo regular a porta também, se eu deixar ela um pouquinho mais abertinha, já faz a troca e não fica tão seco, tá? E aí super ajuda, super ajuda. Então, na hora que vocês estão aplicando tensão de cílios, vocês estão tendo algum problema, olha a umidificação. Olha o higômetro. Olha como que tá a umidade. E você tem que saber solucionar esse problema. Vocês têm que saber o que fazer. Você não vai ficar lá sofrendo, gente. A extensão de cílios, ela não é pra você que é extensionista, que é uma lash design, fica sofrendo. Tem que ser também um procedimento, um trabalho agradável pra você, tá? Porque aí você entra no estresse, não tá conseguindo colar, não tá conseguindo fazer a extensão, você vai ficar frustrada, você não vai querer mais atender, você fica ali atendendo e falando, meu Deus, por que eu tô fazendo, por que eu tô aqui?
Não pode, gente. Pra mim, a extensão de cílios é uma terapia. Não posso ficar nervosa porque o negócio não tá saindo, não tá funcionando. Já passei nervoso? Já passei. Mas eu vou ficar ali sofrendo? Não. Qual que é a solução? Porque não tá grudando? E se for a umidade? É uma coisa meio que fácil de resolver. Aí você precisa saber. Você precisa saber, tá? Então, não é pra sofrer. É pra ser algo tranquilo de se fazer, né? Porque a gente tem tantos detalhes pra se tornar uma lash design de sucesso, entregar um bom trabalho, é muitos detalhes. E aí, um detalhe desse te atrapalhar, não dá. Não dá. Você tem que se preocupar com outras coisas. A umidade não pode ser um problema pra você. Você tem que entender disso, tá? Então, assim, muitas lashes designers não controlam a umidade, acho isso uma besteira. Que não precisa, né, tá regulado. E ali fica sofrendo e não sabe o que é. Aí ou tem problema de retenção, também não sabe. Porque, assim, a gente tem aí as informações, a gente tem um aparelho que te ajuda. Você precisa saber. É lógico que algo mais profundo, tipo de cola, como que funciona tal, eu ensino no curso, tá? Mas eu quero trazer pelo menos essa dica pra vocês. Então, pode ser um dos fatores que você tá tendo problema na hora de aplicar, que não tá colando, ou tipo, tá colando demais, você não consegue nem ajustar. E aí, ou a questão da durabilidade. E se tá muito úmido, igual a Rosana, né, falou, ela colou, descolou tudo, que é a falsa colagem. O problema da falsa colagem é que na hora que a gente tá aplicando, ele tá colando, mas passa algumas horinhas, ele solta tudo. Então, se a cliente no dia seguinte vai pentear os cílios, um dos fatores de cair no dia seguinte, que não é só a umidade, tem outros problemas também que faz cair no dia seguinte, é a questão que tá muito úmido. Então, seu adesivo, ele tá secando muito rápido, tá? Então, vocês precisam, pra sanar esses dois probleminhas, medir. É saber escolher o adesivo, que é a cola ideal para sua umidade. E se a sua umidade varia conforme as estações do ano, ou no dia a dia mesmo ela já varia, você tem que saber o que você precisa fazer. Você precisa saber o que você precisa fazer para resolver isso, por conta que a umidade está variando durante o dia, está variando no começo do ano, ela varia no meio do ano, varia no final do ano, varia na semana, né? Você precisa entender. E como que você soluciona isso? Você precisa medir e saber como fazer, tá? Eu fiz uma listinha aqui. E aí você precisa deixar adequado o seu ambiente. Então, você regula a sua umidade para você trabalhar com a cola, tá? E aí existe as colas de secagem lenta, média e rápida. E aí, às vezes, você precisa ter os 3 tipos. Uma cola de secagem lenta, média e rápida. E saber como que trabalha a umidade com cola. Que não é o tema de hoje, tá? Mas tem que saber. E o passo a passo para você resolver isso é você ter o higômetro. O higômetro é você ter o ar-condicionado ou ventilador e o desumidificador. Tá? E o umidificador. Umidificador, desumidificador, o ar-condicionado. Então, você precisa ter os instrumentos que vai te auxiliar na extensão de cílios para fazer um procedimento rápido. Um rápido que eu falo de 1h45 a 2 horas num fio a fio clássico. Ou 2h30 a 3 num volume russo. Tá? Então, para vocês ganharem tempo na aplicação, vocês precisam saber qual que é a umidade e qual que é a cola, tá? Ideal. A cola ideal não é a minha cola para você. A cola ideal é o seu ambiente que vai te falar. Ou você conseguir regular para deixar ideal para aquela cola que você quer usar. Eu quero usar essa marca. Como que tem que estar o meu ambiente? Que umidade que tem que ser? Que temperatura que tem que ser? E no curso eu ensino tudo isso, os detalhes, para vocês não terem esse tipo de problema.
Esses dois problemas, né? Isso só falando da umidade. Então, eu quero mostrar pra vocês a importância. E aí, usar o umidificador se a sua umidade está baixa, abaixo de 40, 45, né? E usar o desumidificador, ventilador, algo que resseque o seu ambiente aí. Se a sua umidade está alta, acima de 65%. Tá bom? Então, vamos trabalhar aí de 45% a 65% de umidade. A variação é grande, mas é aquilo que eu falei, a gente existe cola de secagem lenta, média e rápida. Por conta disso. Por que existe tanta variedade de cola? Porque a nossa umidade não tá o tempo todo única no mundo, no estado, na sua cidade. Olha como que varia. A Rosana, que tá em Rondônia, acho que é isso, né, gente? Não decorei? Acho que é. Rosana é de Rondônia. Isso, a Rosana, que é de Rondônia, quando chove lá, chega a 90% de umidade. Quando chove aqui, o máximo que chega na minha cidade, que é a região metropolitana de São Paulo, é 70%. Então, olha como varia. Por isso que não existe uma cola única, nem de um tipo, tá? Então, vocês precisam dar atenção para a umidade. Então, esse foi o tema de hoje, aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar o Lashes em Ação de hoje salvo no meu IGTV. Você que chegou agora e não pegou do início, é bem importante, tá? Eu mostrei aqui que vai te ajudar a controlar a umidade, medir e controlar e a importância, tá? E outra diquinha, vocês que ainda não me seguem lá no YouTube, entra lá, me segue, dá o seu like, é Marcilene Cavazza. E aí lá tem muitos conteúdos também que para vocês assistirem novamente dos nossos encontros aqui, ficam lá. Então sempre tem conteúdos semanais de tudo que acontece aqui no Insta, no nosso ao vivo. E então me sigam lá também no meu canal no YouTube, tá? Meu nome normal, Marcilene Cavazza, tá bom? Um grande beijo pra vocês, boa semana, Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, de muitas realizações, que em nosso encontro de hoje vocês possam ter iluminado aí ideias e solucionar os problemas que vocês estão passando com a extensão de cílios, ou você que quer ser minha aluna, quer se tornar uma lash design, então fiquem atentas pra eu avisar quando tiver nova turma, tá? Beijos, até semana que vem no mesmo horário. Tchau!